Meus irmãos, quero reforçar um elogio já convocando vocês a cantarem fervorosamente. Coloca ali, papai. Continuem cantando fervorosamente, porque essa é uma das marcas de uma igreja que está unida no propósito de adorar ao Senhor, e isso me alegra muito, e eu tenho certeza que não por um gosto pessoal, mas por algo que nós encontramos na palavra de Deus. Tá? E hoje nós vamos seguir então com a palavra do Senhor. Nós estamos numa série de pregações em Josué e hoje nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos entrar no capítulo 10 deste livro, 10 de Josué, são 43 versículos, mas não se assustem porque apesar do número de versículos, o assunto ele está bem condensado nos versículos aqui, bem unificado aqui dentro de alguns grupos de versículos. Geralmente, é esperado quando nós finalmente compreendemos o Evangelho, que nós cremos em Cristo Jesus definitivamente, quando nós nos rendemos de forma quebrantada, com o coração arrependido diante do nosso Criador, perante a sua vontade. Ou seja, quando nós, enfim, compreendemos o Evangelho, recebemos de Deus a conversão e Ele nos quebranta, o que nós esperamos? O que nós aguardamos? O que é esperado disso? Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Já parou para pensar? O que é esperado de nós? É bem possível que qualquer ser humano, quando enfim ele toma uma atitude de obedecer a Deus, de ser fiel ao Senhor, de entregar sua vida ao Senhor, é bem possível que ele pense assim: bom, agora que eu estou do lado certo, as coisas vão começar a melhorar em minha vida. As coisas vão dar certo a partir de agora. E é, de fato, esperado que boas coisas nos aconteçam quando nós estamos fazendo o que é certo. Isso está correto. Isso não está de todo errado. Pois nós fomos criados para viver exatamente deste modo. Somos criados para obedecer e, mediante a nossa obediência, continuarmos desfrutando das bênçãos do Senhor. Era isso que era esperado antes de Gênesis 3. Então é esperado que boas coisas nos aconteçam quando nós estamos fazendo o que é certo, quando nós estamos fazendo o que é bom. Mas, no entanto, nós não podemos esquecer que apesar de que isto seja verdade, apesar de que nós somos libertos do poder, que nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós ainda vivemos na presença do pecado. E tendo isso em vista, num mundo onde o seu governo está manchado pelo pecado, está moldado por esse sistema pecaminoso, que é contrário ao que a Bíblia ensina, logo que nós cremos em Cristo, logo que nós entregamos a nossa vida a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, o mundo, esse sistema, e até mesmo a nossa própria carne, ela se levanta com clara oposição ao que acabamos de decidir. E hoje nós vamos ver como que esta realidade que nós vivemos é um eco daquilo que aconteceu aqui nesse capítulo 10, nesse trecho do capítulo 9 e capítulo 10 de Josué. Nós vivemos uma vida onde entregamos de todo o nosso coração, o nosso ser ao Senhor. E o mundo se levanta em clara oposição a tudo que nós cremos e a tudo que nós agora defendemos. E nós vamos ver um pouco disto, um eco, na verdade, disto aqui no capítulo 10. Vamos fazer a leitura do texto? Eu vou fazer os 43 versículos de novo, porque ler a palavra de Deus é bom demais. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e que havia destruído totalmente, fazendo com Ai
e com o seu rei, o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo. Porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande quanto as cidades reais, e era ainda maior do que a cidade de Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. E ele disse: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes teus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Azeca e a Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras dos que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro? Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram, se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem pedras grandes até a entrada da caverna, e ponham junto a ela alguns homens que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento em Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhes trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis, o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. Eles foram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje.
No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como a seu rei. Destruiu-os totalmente a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Libna e atacou a cidade. E o Senhor entregou nas mãos de Israel tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, ela e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Libna para Laquis e cercou a cidade e atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte tomou e a feriu à espada, e ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Libna. Horão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon, cercaram a cidade e atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada e a destruíram totalmente, os que nela estavam, conforme tudo que haviam feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom, e guerrearam contra ela, tomaram a cidade, feriram a espada, tanto ao seu rei como todas as cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que havia feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir e tomou a cidade com seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nenhum sequer. Como havia feito com Hebrom, com Libna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nenhum sequer. Como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Uau! 43 versículos. Como que o mundo age quando nós nos submetemos a Deus? Os cananeus, por iniciativa do rei de Jerusalém, eles criam uma coalizão, eles se unem, né, para vingar-se dos gibeonitas e também de Israel. E nós vemos isso nos versículos de 1 a 5. E nós vemos nesses versículos como que o povo de Deus ele pode ser um auxílio, como que ele pode ser um socorro diante de situações onde pessoas recém-convertidas ao povo de Deus, recém-convertidas a Deus, melhor dizendo, né? E que começam então a integrar-se, a fazer parte do povo de Deus. Nós vemos que nós podemos, assim como Israel foi um auxílio para Gibeão, nós podemos ser um auxílio para aqueles que são recém-convertidos, ou para aqueles que chegam recente, necessitando de suporte. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, os dons é dado aos crentes, mas é Deus quem opera. Isso precisa estar bem firmado em nossa mente. É isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui nesses versículos de 1 a 5. O que acontece aqui? Josué ele responde ao pedido de socorro de Gibeão, mas ele não socorre como ele havia feito com Ai, tomando uma decisão de si mesmo. Ele recebe a bênção do Senhor. Ele recebe a orientação do Senhor. E ele vai, com a bênção de Deus, e ele derrota toda aquela coalizão dos inimigos de Gibeão e dos inimigos do povo de Deus, que ele promove desse modo a vitória a Israel. Mesmo as pessoas que socorrem e ajudam, eles podem ser um auxílio, mas eles também precisam do apoio e da força do Senhor, nosso Deus. Nós veremos isso nos versículos de 6 a 8. E depois nós vamos ver como nós podemos nos dispor diante da batalha.
Tá? Como que o mundo age quando nós cremos e nos submetemos a Deus? Os cananeus, por iniciativa do rei de Jerusalém, eles se reúnem, eles decidem se vingar de Israel. No último sermão pregado aqui pelo nosso amado diácono Gustavo, ele nos mostrou como que aconteceu essa aliança entre Gibeão, cidade de Gibeão, e o povo de Israel. E algumas coisas me saltam aos olhos aqui. À primeira vista nós vemos, talvez, como uma atitude de enganar os líderes de Israel. Vocês lembram? Eles chegaram com uma historinha, eles montaram um teatro, que nem disse o Gustavo no último sermão, e essa historinha queria fazer com que eles buscavam fazer uma aliança com o povo de Israel sem que eles fossem mortos. Talvez eles estavam com medo ali, né? Muito provavelmente era isso. Isso gera uma revolta no meio do povo de Deus. E não sei se você repara, não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Durante um bom tempo que eu li esse texto, e até domingo, por exemplo. Quando nós lemos o relato, nós sentimos uma certa revolta. Você não fica um pouco revoltado? Oh, esses caras vêm aqui, e aí eles enganam o povo de Israel, eles fazem uma aliança, e aí Israel fica preso a essa aliança, não consegue escapar, e a gente fica ali. Se a gente estivesse ouvindo essa história pela primeira vez, talvez ao longo da leitura a gente ficasse assim, talvez vai ter uma reviravolta aí em que eles vão encontrar uma solução e eles não vão ficar presos nessa aliança. Isso faz parte do nosso senso de justiça, né? No meu filme predileto, Interestelar, quando o personagem principal, que é o Cooper, ele encontra uma solução de última hora. Ele entra dentro do Tesseract, vocês precisam assistir o filme para ver isso. E o Tesseract é onde ele percebe que o tempo e o espaço acontecem basicamente ao mesmo tempo. Eles estão dentro da mesma dimensão física. E desse modo ele consegue, percebendo isso, ele consegue mandar mensagens para sua filha no passado. E através dessas mensagens, sua filha e ele salvam a humanidade. Certo? Ele encontra uma solução de última hora. A gente vê ele. Vocês têm que assistir o filme, gente. Ele fica atrás de uma prateleira de livros e ele não consegue falar com ela e ele só vê a filha dele lá no dia em que ele partiu para salvar a Terra, encontrar a solução da Terra. E ele tenta se comunicar com ela, ele não consegue. E a gente fica angustiado, até que ele encontra uma forma. E é essa basicamente a sensação que nós temos quando lemos este livro, esse texto aqui, né? E a atitude de Gibeão ela é digna de nota, né? Porque o nosso senso de justiça ele é atiçado e nós detestamos quando vemos alguém ser enganado. E aí nós ficamos esperando a justiça vir, né? No entanto, nosso senso de justiça ele não é perfeito. Isso precisa ficar bem claro aqui. E o nosso senso de justiça ele não pode sobressair a misericórdia de Deus. Nós não podemos colocar o nosso senso de justiça, que é dado por Deus, tá? Só que nós estamos numa condição caída. E nós não podemos pegar essa sensação de eu quero justiça, eu quero que o bem vença. Isso não é ruim. Mas quando eu coloco isso acima da misericórdia de Deus, eu estou colocando meu senso de justiça no lugar onde ele não deveria estar. A atitude de Gibeão ela não pode ser considerada, os gibeonitas, ao enganar Israel com aquela historinha, nós não podemos chamar isso de egoísmo. Tá? Eu estou fazendo um breve recapitulação porque eu quero entrar no texto com vocês tendo em mente esta verdade. Isto é, eles não foram movidos somente pelo medo de estar no destino que recentemente havia acontecido com a cidade de Jericó, com a cidade de Ai. Eles não estavam movidos somente pelo medo de ser destruídos, mas é possível perceber, no meio da trama que eles armam, que havia alguns sinais de fé. Foi isso que o Gustavo trouxe no domingo passado. Havia fé, havia submissão, e eles se apresentaram como servos. Vocês perceberam isso? Na sua trama, eles não buscavam o mal de Israel.
Por mais que eles enganaram Israel, não era um engano para alimentar seu egoísmo, e não era um engano também para promover maldade contra o povo de Deus. Mas era uma forma humanista, talvez, de chegar até o Deus de Israel. E depois Deus corrige isso. As consequências desse pecado vêm diretamente quando Josué diz: vocês vão cortar lenha pro resto da vida, vocês vão servir água pro resto da vida, e nunca vai faltar escravos no meio do povo de vocês. E isso precisa ficar bem claro, que escravos não é aquilo que nós temos do período da escravatura, tá? Das navegações, não é esse período. Período anterior, e era a escravidão, que é considerada biblicamente, ela é muito justa, tá? Bom, é possível perceber então que eles buscavam algo a mais. Assim como Raabe, esse grupo dos gibeonitas, quando eles ouviram a notícia a respeito do Deus de Israel, eles entenderam a miséria a qual eles se encontravam. Eles perceberam a miséria em que se encontravam, eles perceberam o fim que lhes aguardava, e que a única resposta óbvia para a salvação deles não estava na própria força. A única resposta óbvia era reconhecer, era se humilhar, era se render ao Deus de Israel e ao seu povo. Na ocasião, no contexto em que eles se encontravam, Josué e os líderes da congregação, eles provavelmente não poderiam perceber isso por si só. Tanto que eles dependeram do Senhor para dizer para eles, para revelar para eles que eles deveriam fazer, que eles deveriam promover socorro, que eles poderiam continuar a aliança. Agora, para nós temos a revelação completa das Escrituras, nós temos a graça de entender que, com mais facilidade, que o que Deus fez por meio de Gibeão buscava salvar aquela nação e buscava também promover a conquista da terra por meio de Josué. Tendo estabelecido esse pano de fundo, ficou claro? Gibeão se arrependeu, se rendeu ao Deus de Israel, se rendeu ao povo de Israel. Eles fizeram isso de um certo modo usando o pecado, assim como Raabe também fez. Houve consequências, mas agora eles estão aonde, que nós lemos aqui? No meio do povo de Israel. Tendo estabelecido esse pano de fundo, agora nós chegamos ao nosso texto onde nós vemos um claro contraste que a palavra de Deus produz no coração do crente em relação ao que acontece no coração do descrente. A mesma notícia a respeito do Deus Todo-Poderoso, Salvador de Israel, chegou para Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém. Mesma notícia que Gibeão ouviu. A atitude dos dois é que foram diferentes. O rei de Jerusalém soube o que havia acontecido desde o Egito até aquele momento. Ele soube o que aconteceu em Jericó, ele soube o que aconteceu em Ai, ele soube o que aconteceu com o Rio Jordão, com o Mar Vermelho, com os reis Og e Seom. E ele sabia que o seu fim seria o mesmo. Ele entendeu isso. E ele ficou com medo. E ele olhou para a cidade de Gibeão, que era uma cidade grande, seus homens eram guerreiros fortes, está dizendo aqui. E ele falou assim: e se esses caras se renderam, tanto ele quanto o povo ficaram com medo. Qual foi a atitude dele? A atitude dele não foi de fé. A atitude dele não foi de crença. Ele não se humilhou. Ao invés disto, ao invés de se render, sua atitude foi totalmente oposta. Ele buscou o mal. Ele buscou vingança. A sua aliança não aconteceu com Deus, não aconteceu com o povo de Deus. A sua aliança foi com outras nações vizinhas que também queriam o mal de Israel. Então eles se uniram. E dessa forma, é possível nós fazermos a comparação da atitude dos gibeonitas com Raabe, mas também podemos fazer a comparação da atitude dessas 5 nações, que depois vão se tornar mais nações, com a atitude de Acã. Assim como Raabe creu e Acã não creu, também os gibeonitas creram e as demais nações não creram. E tudo isso que eu acabei de dizer, irmãos, ele serve como um grande exemplo para cada um de nós aqui. A fé dos gibeonitas, ela foi revelada em como eles reconheceram a sua miséria.
em como eles se humilharam em rendição ao Deus Salvador de Israel. E isto, de um certo modo, ele faz um eco com a nossa fé. É uma sombra daquilo que nós experimentamos com a nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, somente entendemos a nossa real miséria a ponto de nos rendermos humildemente aos pés da cruz, porque o Espírito Santo nos regenerou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se isso não acontecesse, nós não teríamos reconhecido a nossa miséria. Para cada um de nós que estamos aqui, esta é uma verdade extremamente urgente. Você consegue perceber que em algum momento da sua miserável vida, da nossa miserável vida humana, terrena, caída, que você ouviu as boas notícias, as boas novas de Jesus Cristo, e que essas verdades bíblicas se tornaram tão intensas no seu coração, no interior do seu ser, a ponto de você perceber a sua terrível situação, a sua drástica condição diante de um juízo futuro divino de Deus. Você lembra desse episódio ter acontecido em sua vida? Quero que você recobre em sua mente se esse episódio aconteceu, de você ouvir, internalizar e isso assombrar você diante da miséria que lhe aguardava. Depois dessa compreensão, qual foi a sua atitude? Você lembra se você se rendeu humildemente ao senhorio de Jesus Cristo? É verdade em sua vida, ainda que não plenamente consumada através das suas atitudes, mas é verdade que a tua mente ela não é mais tua e que você pertence ao Senhor. Então, portanto, você deve manter sua consciência, sua mente cativa da palavra de Deus. Isso é verdade em sua vida? É verdade em sua vida que o seu corpo não é mais teu, mas esse corpo agora pertence ao Senhor. Portanto, você deve zelar dele e cuidar para que as suas atitudes por meio deste corpo sejam atitudes que glorifiquem a Deus. É verdade em sua vida que as prioridades, que o seu tempo, que os seus sonhos e tudo mais que ronda a sua mente, seu coração, sua vida, deve estar perfeitamente alinhado com a vontade de Deus. Isso é verdade? Através disto, você tem se parecido a cada dia mais com Jesus Cristo, nosso Senhor? Esta é uma urgente realidade que todos os cristãos precisam lidar. Nossa fé é como a de Raabe e dos Gebionitas, que, reconhecendo a miséria de nossas vidas, se humilharam, ou a nossa fé é como a de Acã e das demais nações, que mesmo reconhecendo a sua miséria, continuaram a viver como se Deus não existisse. Se a tua fé não tem sido genuína a ponto de entregar-se ao senhorio de Cristo, te encorajo hoje hoje, tá? Não amanhã. A confiar no Senhor, a confiar no Salvador Jesus Cristo. Confesse a Ele sua vida miserável, seu pecado, o homem que você é, a mulher que você é, entregue-se a Ele, confie a Ele a sua vida. Se você não fez isso, faça isso. Se faz tempo que você não faz isso, e a tua vida tem mergulhado em pecados que você não consegue vencer, faça isso de novo. E continue a fazer todos os dias de sua vida. Os versículos de 6 a 15, nós vemos que Josué responde esse pedido de socorro dos gibeonitas. Ele responde com a bênção do Senhor, mas nós veremos que quem derrota completamente essa coalizão não foi exatamente Israel, não foi exatamente Josué. Isso cai na conta deles, mas o texto toma cuidado de dizer quem derrota. Quem promove a vitória dos israelitas e a derrota do inimigo é o próprio Senhor. Antes de prosseguir, nós precisamos analisar aqui um elemento bem importante. Era de se imaginar que o maior perigo de Gibeão se encontrava
em estar na mira de destruição de Israel. Do Deus de Israel, melhor dizendo. E isto é majoritariamente verdade. O maior perigo que eles enfrentavam, que eles viviam, era estar na mira de Deus. No entanto, quando nós olhamos, voltando um pouquinho antes, quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 10, nós vemos que é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Se avançarmos 2 capítulos em Hebreus para frente, nós vemos que esse Deus vivo é um fogo consumidor. E diante disso, à luz do Espírito Santo, nós podemos concluir que, de fato, o maior perigo dos gibeonitas era continuar na incredulidade, era estar na mira do Deus de Israel. Mas é verdade também, quando nós olhamos para Romanos, o apóstolo Paulo diz em capítulo 8, que nós somos entregues à morte todo dia, que nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. É verdade que o tempo todo tem algo querendo nos matar. Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar quão verdade é isso? Se você não está na mira do Deus, que é um fogo consumidor por conta da tua desobediência, porque agora você já creu e não está mais debaixo da escravidão do pecado, o tempo todo tem algo querendo te matar. Um monte de doença. Essa semana eu estava atravessando a rua e falei assim, rapaz, se um carro daqui resolve errar com a mão aqui, um barbeiro me pega, eu morro. E a gente andando na beira da calçada. A gente corre risco o tempo todo. Mas não só isso, não é só nas questões físicas e materiais. Espiritualmente também. O pecado, nós lutamos com o pecado. E existem pecados que eles estão incutidos lá no íntimo do nosso ser. Pecados escondidos, pecados intocáveis. Pecados que nós muitas vezes não colocamos ele como pecado, colocamos a minha personalidade é forte. Né? E Gibeão, ele enfrentou isso logo de imediato. Assim que ele fez aliança com o povo de Deus, as demais nações já se armaram e partiram para cima deles. 5 nações contra uma. Se você ia morrer por Israel e agora fez aliança e não vai mais morrer por Israel, agora a gente acaba com você. Essa foi a ideia de Satanás usando aquelas nações. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta também é uma realidade para todo crente genuíno em Cristo Jesus. Além de vivermos em um mundo onde qualquer coisa pode nos matar, nós também vivemos em um corpo que ainda não foi glorificado e que ainda carrega as marcas do pecado e que ainda luta contra esses pecados. Além disso, nós vivemos numa sociedade que é dominada pelo pecado. A atitude que nós devemos ter é nos submeter aos cuidados soberanos do Senhor. Mas nós também devemos confiar no cuidado que podemos obter através dos nossos irmãos. Pois este cuidado que nós devemos ter de uns para com os outros, ele acontece por meio dos dons. Os dons que Deus dá graciosamente à sua igreja. Na medida que as necessidades vão surgindo, Deus vai dando dons à sua igreja. Esta é uma verdade. E esses dons servem para que a igreja seja edificada, encorajada e mantenha-se saudável. E com isto, eu alerto a nossa igreja para não recusar a pedir ajuda. E também para não entrar numa onda de vitimismo, sabe? Aquele sentimento bem egoísta. Os irmãos não estão me servindo. Os irmãos não estão cuidando de mim e nem das minhas necessidades. Isto não é pedir ajuda. Quando nós nos deparamos com estas necessidades, nós devemos nos humilhar diante da palavra de Deus e então aceitar que nós precisamos buscar ajuda uns dos outros. Mas também, em alguns momentos, diante de situações parecidas com essa, nós precisamos entender que nós mesmos podemos ser a ajuda necessária. Ou seja, muitas vezes
nós percebemos as necessidades e ficamos reclamando que essas necessidades não estão sendo atendidas dentro da igreja, que não tem pessoas suficientes para atender aquele irmão, não tem pessoas suficientes para atender aquela necessidade da nossa igreja, mas às vezes esta percepção que você tem não serve para reclamar, não serve para erguer a sua voz em lamúrias, mas serve para que você se coloque submisso à palavra de Deus, pois talvez é Ele querendo te dar o dom que vai cobrir justamente essa necessidade da igreja. Coloque-se à disposição de servir ao Senhor e servir aos outros. Isso é comprometimento, isso é igreja, isso é família. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs. Bom, mesmo aqueles que socorrem, mesmo aqueles que ajudam os mais fracos, ou que estão mais fracos por um determinado período de tempo, eles precisam entender que para serem auxiliadores, eles precisam ser auxiliados primeiramente por Deus. Josué, ele foi encorajado diante da luta que ele teria, de que ele teria uma vitória. E a vitória era dada por Deus. Então Josué vai e ele honra o seu tratado com Gibeão, nos versículos de 6 a 8. É possível que Josué e todo o chefe do povo eles tenham ficado meio ressabiados. Pense na situação seguinte. Todas as vezes que nós lutamos, Deus nos direcionou. Desde que entramos na Terra Prometida, todas as vezes que lutamos, Deus nos direcionou às batalhas. E quando isso aconteceu, nós vencemos. Mas teve uma vez em que Deus não nos direcionou na batalha, e nós fomos mesmo assim por conta de uma análise que fizemos, e quando chegamos lá, sofremos uma grande derrota. E agora? Deus não está nos direcionando. Nós estamos sendo arrastados para uma batalha. Nós não estamos indo com planejamento, com estratégia. Nós estamos sendo arrastados para uma batalha que nós não planejamos. Diante disto, o Senhor vem e encoraja Josué. Pode ir. Eu estou com vocês. Eu já garanti a vitória. Eu já entreguei essas nações nas suas mãos. Amados, nós só precisamos estar firmados no Senhor. Grave bem isso. Nós só precisamos estar firmados no Senhor, ou seja, crentes, firmes, confiantes na presença de Deus. Se você estiver firme nesta confiança de que Deus está presente em nossas vidas, isto sendo uma verdade real na tua vida, o resto é resto. As lutas continuam, os ataques continuam. O mundo vai se unir contra a nossa fé. E tem se unido, e as suas forças parecem muitas vezes maiores do que a nossa. E de fato são maiores do que a nossa. Mas nós servimos a um Deus que tem a força maior. E é por meio dele que nós alcançamos a vitória. Os ataques continuam, o mundo se une, a aliança com o Senhor. Muitas vezes pode ser um peso para a nossa vida neste mundo. Mas no fim não é. Porque o jugo do Senhor é leve. Seu fardo é suave. Talvez nós fiquemos preocupados em como ajudar os nossos irmãos, em como auxiliá-los nas suas batalhas. Talvez fiquemos preocupados em como pedir ajuda. Mas só do que precisamos saber é que o Senhor nosso Deus, Ele nos concede graça de como viver de modo digno do nosso chamado. Diante disto, olhando já para os versículos de 9 a 15, nós veremos que nós até podemos nos dispor a batalhar, seja as nossas próprias guerras, ou seja as guerras dos nossos irmãos, mas a vitória ela sempre vem do Senhor. Nestes versículos nós nos deparamos com algo maravilhoso. Deus, Ele derrota a coalizão dos inimigos de Israel e dos inimigos dos gibeonitas, que são os mesmos, na verdade. Como que Deus faz isso? De diversas formas. Deus lança confusão no meio do exército inimigo. Deus manda chuva de pedra. Deus faz o sol e a lua parar. Deus promove o dia mais prolongado da história e é assim que Deus vence. E está escrito no texto que Deus vence e derrota completamente os seus inimigos. Nesses versículos nós podemos identificar duas formas de Deus agir. Uma forma bem proativa, Deus vem e Ele mesmo toma a iniciativa, Ele mesmo faz, lança confusão, depois faz chuva de pedra. Ele mesmo faz. Mas a segunda vez,
outras coisas acontecem porque Deus provê resposta à oração de um homem. Ou seja, Deus age respondendo à oração de um homem. É muito tentador nós pensarmos, até mesmo sentir um pouco superiores quando estamos ajudando alguém. Quando nós vamos ajudar alguém, não sei se você já se deparou com essa situação, por mais que você exercite um coração humilde, às vezes lá no fundo existe aquele ar de autossuficiência, de superioridade, porque você está ajudando alguém que precisa. E o contrário é verdadeiro. Quando nós estamos sendo ajudados, é bem provável que, pelo menos no início, nós nos sintamos um tanto quanto inferiores, um tanto quanto humilhados. E se nós lutarmos, se existe alguma luta nas nossas vidas com algum pecado intocável nesta área, como o temor de homens, por exemplo, nós seremos tentados a não enxergar a ajuda com bons olhos, como sendo algo gracioso da parte de Deus. Mas na maioria das vezes, se estamos lidando com esse tipo de situação, a nossa tendência é de suspeitar mal, é de ficar na defensiva e até mesmo negando que precisa de ajuda, sendo que existe algo urgente, um socorro urgente que precisa ser prestado na sua vida. Só para que você não se sinta humilhado, ou só para que você não se sinta um peso que incomoda as pessoas que vão te ajudar. E nesse ponto eu queria propor a ilustração das formigas. Quando eu era criança, eu às vezes me pegava observando formigas. Acho que todo mundo já fez isso uma vez, né? E às vezes uma formiguinha estava deslocada e ela encontrava ali uma bala, uma coxa de frango, alguma coisa grande, e ela não conseguia carregar. Essa formiguinha voltava lá para o formigueiro, eu não sei como, mas ela conversava com as suas amiguinhas, e de repente elas vinham, e em volta daquele objeto, vinham umas centenas de formigas, e o objeto começava a se deslocar. A bala, a casca de laranja, seja lá o que for, começava a se deslocar. De repente, o que eu percebia? Eu acho que era a formiguinha que foi pedir ajuda. Tenho certeza que era ela. Uma formiga subia em cima da coxa de frango. E as demais carregando, e o peso dela estava lá em cima. Eu ficava extremamente incomodado com aquilo. Falei assim, você está carregando um peso gigante e agora vem alguém e sobe em cima ainda? Hoje eu entendo, né, que tem toda uma questão de equilíbrio ali e tal. Mas o que nós aprendemos com isso? Eu nunca, só para contextualizar, eu nunca fui até o final, tá? Para ver como é que elas colocaram a comida dentro do formigueiro. Mas isso é uma história para um outro dia, né? Mas essa ilustração, ela nos ajuda a entender como que nós dependemos de ajuda. Como que nós dependemos de apoio. Como que nós precisamos de socorro. E isto não nos torna nem inferiores e nem superiores. Isto nos torna iguais. Grave isto. Acima de tudo, nós somos dependentes do Senhor. E isto evidencia que nós somos exatamente iguais. Quando eu te ajudo, não te ajudo porque eu sou forte. Te ajudo porque a graça de Deus me capacita a te ajudar. Sendo que em outro momento, eu dependerei da graça de Deus em você para me ajudar. E isso é estar unidos no mesmo propósito, debaixo da mesma fé, sendo iguais. Foi assim quando na maioria das vezes, nós veremos o operar de Deus partindo dele mesmo, ele tomando a iniciativa, mas em outros momentos nós veremos como ele age por meio das nossas orações. Josué se deparou com Deus, quando ele chegou na batalha, Deus já tinha confundido o exército. Isso foi surpresa para ele. Mas em um determinado momento, ele viu Deus respondendo à sua oração. Israel, mesmo sabendo que é Deus quem agiu, que é Deus quem venceu, que é Deus quem derrotou, Israel não ficou
de mãos abanando, não ficou deitado na rede, não ficou lá assando o churrasquinho esperando o Senhor voltar. Não foi nada disso que aconteceu. Israel estava com as mãos na batalha, com a espada erguida, com lança, no meio do fogaréu, e eles estavam lá. O autor ele quis deixar evidente que foram mais os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos pela espada de Israel. Isso é uma evidência do poder de Deus que vence batalhas pelo seu povo. Algumas vezes nós veremos o operar de Deus por meio das nossas orações. Os versículos de 12 a 14, nós vamos ver a seguinte dinâmica, preste atenção nisso. Josué fala ao Senhor, tudo indica que o que ele ora é pedindo que o sol e a lua parem, para que o dia continue mais longo e assim eles terminem de vencer aquela batalha, aquela campanha, mas isto não é 100% conclusivo. Na presença dos israelitas, alguém diz, sol para aí, lua para lá, e tudo indica que foi Moisés, pelo poder de Deus, dado a ele como sucessor de Moisés, provavelmente ele que pronunciou essas palavras, né? Mas isso também não é 100% conclusivo. Mas também pode ser que o próprio Deus, ouvindo o pedido de Josué, tenha dito ao sol, pare aí, lua, pare lá. Mas isso também não é 100% conclusivo. O texto ele não quer deixar claro isso. Mas eu tenho minha convicção. Mas nós vamos nos apegar ao que é 100% conclusivo no texto. É 100% conclusivo o que nós vamos encontrar no versículo 14, onde diz que até o momento em que o autor estava escrevendo o livro, quando ele estava escrevendo esse livro, até aquele momento, nunca houve antes, nem depois, um dia igual a este, em que o sol e a lua pararam e que Deus batalhou pelo seu povo, respondendo à oração de um homem. Deus lutou por Israel. O texto não diz em qual momento foi a oração de Josué. Se foi de manhã, antes da batalha, ou se foi no meio da batalha. Eu penso que foi no meio da batalha. Mas o texto diz que o Senhor atendeu o pedido de Josué. O Senhor também lutava por Josué. Qual foi o resultado disto? Josué e todo Israel retornaram ao acampamento em Gilgal. Versículo 15 diz isto. Esse versículo 15, ele é igual ao versículo 43. Se vocês olharem, esses dois versículos, eles têm a mesma estrutura, eles têm a mesma informação. Tá? Por que isso acontece? Porque o autor ele faz uma espécie de sumário até o versículo 15, e depois do versículo 15 ele detalha toda a batalha. No final do capítulo, ele vai dizer que Josué venceu todos esses reis de uma vez só. Tá? Não estou dizendo que foi no mesmo dia longo, tá? O texto deixa claro que depois que ele venceu essa batalha, ele continuou atacando as cidades onde alguns guerreiros se esconderam. Tá? Mas foi uma única campanha suficiente para ele conquistar toda a terra. Foi de uma vez só. E depois disso o autor então ele detalha como que esse dia ele terminou. Tá? No finalzinho, lá no versículo 42. Eu gostaria de trazer aqui algumas grandes aplicações. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque eu creio que isso aqui é bem urgente para a nossa igreja, especialmente a segunda parte. Nós não somos suficientes. Gravem isso. E na nossa insuficiência, ela revela que nós somos dependentes da graça de Deus. Essa graça que nos salva também age no decorrer de nossas vidas, nos provendo situações, nos provendo condições de que nós vivamos a perseverança, a preservação dos santos. Nossa insuficiência, mais cedo ou mais tarde, muito ou pouco, irá expor a nossa necessidade de receber ajuda de alguém. Então aceite os seus irmãos ajudarem. Aceite a correção. Aceite quando você for exortado. Aceite quando você for suprido. Aceite.
somos insuficientes em nós mesmos e nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos. Mas também em Cristo, nós podemos ser ferramentas de ajuda na vida dos nossos irmãos. Com isso eu quero dizer que você é um crente dependente de Deus e dependente dos demais irmãos que Deus te deu, mas você é um crente que recebe a graça de Deus e também pode conceder graça aos seus irmãos, servindo eles com os dons que o Senhor tem te dado. E aí, se você não sabe qual é o teu dom, que nem diz o pastor Ari, converse comigo no final do culto que eu te dou um dom. Mas nada místico, tá? Só um servicinho para você fazer. O Gustavo tem alguns dons. Um dos dons do Gustavo é desenhar. Desenhar não é uma atividade, é um dom dele, ele está desenhando. Bom, não se esqueça que quando você for socorrer, não será do teu jeito, não será a tua maneira, não será com a forma como você acha melhor. Quando você for socorrer, Deus é quem estipula como nós devemos ajudar uns aos outros. Não somos nós quem definimos. Está definido na palavra de Deus. Agora, segundo, e aqui preste bastante atenção, eu quero concentrar um pouquinho mais de atenção de vocês aqui, isso é bem urgente. Nosso coração, ele é moldado ao coração de Deus quando nós entendemos essa necessidade. E eu tenho visto Deus fazer isso em nossa igreja. Eu tenho visto que a pregação da verdade, ela é algo pulsante em nossa igreja. Talvez não o melhor dos pregadores, mas nós buscamos preservar a excelência da verdade que tem na palavra de Deus. O prazer em dedicar-se à obra de Deus está fervendo no nosso meio. O nosso coração arde em desejo de agradar ao Deus que nos salvou. No entanto, apesar de que eu tenho visto em nossa igreja, nós precisamos refletir sobre a vida de oração. Ainda que não são todos que estão alinhados, eu temo que não são todos que estão alinhados com o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu vejo as irmãs orando, eu vejo que nós homens estamos trabalhando algumas questões em relação à oração, mas eu não consigo ver que isto é algo comum a todos. Uma vida de oração. Meus amados, é a palavra de Deus quem revela a verdade sobre Deus e sobre quem realmente somos diante desse Deus santo, justo e gracioso. No entanto, é por meio da oração que o Espírito Santo ele vem e ajusta as batidas cardíacas, a frequência cardíaca do meu coração com a frequência cardíaca do coração, das batidas do coração de Deus. Somente uma vida de oração torna evidente aos nossos olhos aquilo que antes era embaçado, aquilo que antes estava distante de nossas vidas. É por meio de uma vida devocional, é por meio de uma vida de oração que nós seremos cativos da palavra de Deus e que nós poderemos perceber quais são os ídolos dos nossos corações ou quais são aqueles pecados ocultos dos nossos corações. Sabe? Aqueles pecados intocáveis. A oração submissa à palavra de Deus é uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo que vem nos convencendo do pecado, que vem nos convencendo da justiça, que vem nos convencendo do juízo. Diante desta grave urgência que eu vejo para a nossa igreja, eu reconheço que nós carecemos uns dos outros para tornar isto real. Eu pergunto a vocês, você tem tido uma vida de estudo regular da palavra de Deus? Em paralelo a isto, você tem tido uma vida regular de oração? Quantas vezes, eu vou falar por mim mesmo, quantas vezes nós iniciamos um projeto particular, devocional, agora eu vou orar todo dia, até o final do ano,
Eu vou orar de manhã e de tarde, eu vou orar de manhã, vou ler a Bíblia à noite, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e em paralelo com a leitura diária da Bíblia, eu vou estudar um livro, vou estudar um capítulo, eu vou estudar uma doutrina que as Escrituras ensinam, mas em algum momento você sucumbiu às investidas das nações inimigas, às investidas do dia a dia, da rotina, dos demais compromissos, das coisas que surgem de imediato. E por que isso acontece? Muito provavelmente porque o nosso nível de confiança em Deus está muito baixo, porque o nosso temor de repreensões está muito alto, e porque as nossas obrigações como crente, de meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, o nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer, estão comprometidos por pecados ocultos, estão comprometidos a uma vida de lutar com os pecados na solitude do seu quarto. E eu quero convocar a nossa igreja a ter uma vida de oração. Eu espero que todos vocês nesse momento estejam respondendo em seus corações, não a mim, mas ao Senhor. Eu quero ficar sabendo que todos estão, não apenas alguns, tá? Todos estão desenvolvendo uma vida de oração. Eu quero ouvir falar de vocês pedindo ajuda uns aos outros para desenvolver esse relacionamento com Deus por meio da oração. Eu quero ouvir vocês, no meio de vocês, alguém dizendo: meu irmão, eu quero te ajudar a caminhar nesta área. Meu irmão, eu preciso de ajuda naquela área. Vamos orar juntos. Eu quero que as irmãs continuem orando às segunda-feiras. Eu quero que os homens continuem orando uns pelos outros. E isso eu não quero porque é algo particular meu, mas é porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo ver uma igreja que é igreja sem orar. Uma igreja que é igreja sem estudar e sem se dedicar à palavra de Deus regularmente. Isso é urgente para a nossa igreja. Imagine se eu for falar do evangelho para alguém e eu não tenho uma vida de oração e essa pessoa fala para mim: eu preciso que você ore por mim em tal área, mas eu estou tão comprometido com a minha própria vida que quando eu chego em casa ou quando eu estou em algum momento eu não oro por essa pessoa. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, a pessoa te mandou uma mensagem e falou: puxa vida, eu não orei. Homens, do nosso último encontro, quantas vezes você orou por aquela lista que nós colocamos? Eu não quero que você faça um desafio impossível. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu quero contar com a ajuda de vocês. A minha vida de oração não é mil maravilhas. É uma luta. É uma luta diária. Levanto e caio. E eu creio que é assim com todos nós. Quem aqui já leu o livro dos Heróis da Fé? Vocês vão ver que uma das marcas desses heróis era ter uma vida de oração. Tinha um deles que está escrito lá uma nota assim. Você está lendo lá, né? Tem um deles que está escrito uma nota assim: o sol não amanhecia sem que antes eu passasse tempos de oração. E nós, às vezes, passar dias, semana, alguma coisa não está certa. Isso é urgente para a nossa igreja, isso é um dever para nós. Não é eu que estipulo, mas é a palavra de Deus que nos convoca. Amém? Vamos orar. Deus eterno e bendito, obrigado pela tua palavra. Palavra que ilumina os nossos caminhos. E o nosso coração, ó Deus, que é tão denso nas trevas do pecado com os quais lutamos, tua palavra ela resplandece lá no fundo. Não tem nenhum espaço que não seja iluminado por ela. E quando observamos o que ela mostra, o que ela revela dentro do nosso coração, nós ficamos admirados com tamanhos pecados, muitos deles escondidos. Ó Deus, nesse momento nós te pedimos perdão.
Perdão porque não temos nos dedicado à leitura, ao estudo, ao conhecimento da Tua palavra, tanto quanto deveríamos. Quero te pedir perdão, ó Deus, pela nossa igreja, porque por mais que alguns orem, não são todos os que oram. E nesse momento eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça com que esta verdade se torne tão urgente para cada um de nós aqui, a ponto de que nós não consigamos passar um dia sem dobrar os nossos joelhos e confessar diante de Ti toda a nossa vida. Nos torne homens e mulheres de oração, homens fiéis à Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, que é mais aguda que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Torne a nossa igreja uma igreja saudável, fiel, dedicada, zelosa de cada ensinamento e mandamento da Tua palavra. Coloque em nosso coração o alvo de buscar o desejo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém.